O milagre que mudou a vida de Sandra. Sandra sempre foi uma mulher forte. Mãe de 2 filhos, esposa dedicada e profissional incansável, ela carregava nas costas a responsabilidade de sustentar a família enquanto o marido, desempregado há meses, lutava contra a depressão. Mas em 2022, um novo e terrível inimigo apareceu, o hipertireoidismo. Os primeiros sintomas foram sutis: cansaço extremo, perda de peso sem motivo, mãos trêmulas. Depois vieram as taquicardias, a ansiedade que não passava, as noites em claro com o coração disparado como se fosse explodir. Os médicos confirmaram, sua tireoide estava trabalhando em ritmo acelerado, como um motor superaquecido, e os remédios mal controlavam os efeitos. Se não melhorar, pode haver complicações sérias, alertou o endocrinologista. Sandra ouvia, mas dentro dela, uma voz mais forte gritava: e se não der certo? E se eu não conseguir cuidar dos meus filhos? Foi numa tarde de domingo, enquanto esperava o ônibus para mais uma consulta médica, que ela viu o pequeno salão da Congregação Cristã no Brasil. Não era um prédio chamativo, apenas uma porta simples, com uma placa discreta: aqui se adora a Deus em espírito e em verdade. Do lado de fora, algumas irmãs conversavam baixinho, vestidas com saias longas e blusas modestas, sem maquiagem ou joias. Algo naquela simplicidade a atraiu. Entre, irmã. O culto já vai começar, convidou uma senhora de cabelo branco, com um sorriso que parecia vir da alma. Sandra hesitou. Nunca tinha entrado numa igreja evangélica antes. Criada no catolicismo, suas orações sempre haviam sido solitárias, quase mecânicas. Mas naquele dia, algo a puxou para dentro. O salão era humilde, cadeiras de madeira enfileiradas, paredes claras, sem imagens ou decorações. No fundo, uma mesa coberta com um pano branco, o lugar da Santa Ceia. Os irmãos e irmãs chegavam em silêncio, cumprimentando-se com apertos de mão e abraços sinceros. Homens de ternos simples, mulheres de vestidos sóbrios, crianças quietas ao lado dos pais. Ninguém falava alto, ninguém chamava atenção para si. Quando o ancião, um homem de rosto sereno e voz firme, subiu para dirigir a reunião, Sandra sentiu um arrepio. Não havia banda, não havia palmas, apenas vozes unidas cantando hinos à capela, como se cada nota saísse direto do coração. Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar. As palavras penetravam sua alma como um bálsamo. Irmãos, hoje é um dia de graça, disse o ancião. Deus está aqui. Se alguém tem um fardo, um sofrimento, venha à frente. A igreja ora por você. Sandra sentiu as lágrimas queimando. Não planejava nada, mas seus pés a levaram até a frente, onde outras pessoas já estavam ajoelhadas. Uma irmã mais velha colocou a mão em seu ombro e perguntou baixinho: Filha, o que você precisa de Deus hoje? Eu estou doente, ela confessou, a voz quebrando. Os médicos dizem que é grave. Tenho medo. A irmã apertou sua mão. Deus é maior que qualquer doença. Vamos orar. E então, as mãos se ergueram. Não foram palavras bonitas ou longos discursos, foram súplicas simples, cheias de fé. Senhor, toca nesta irmã. Sarar é contigo, ó Deus. Sandra fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, sentiu uma paz que não vinha de remédios. Os cultos se tornaram seu refúgio. Toda semana, ela voltava. Aprendeu a cantar os hinos de cor, a participar das orações fervorosas, a ouvir os testemunhos dados de pé, com voz trêmula de emoção, por pessoas que haviam sido libertas de vícios, doenças, desespero. Deus faz milagres aqui, diziam. E ela queria acreditar. Um domingo, após a Santa Ceia, aquele momento sagrado em que o pão e o vinho eram repartidos com reverência, Sandra sentiu algo diferente. Não foi um estrondo, não foi um clarão. Foi uma certeza que tinha no coração: você está curada. Na segunda-feira, ela voltou ao médico para os exames de rotina. O endocrinologista franziu a testa ao ver os resultados. Isso não faz sentido, murmurou. Sua tireoide está normal. Os níveis voltaram ao padrão como se nada tivesse acontecido. Sandra sorriu. Ela sabia o que havia acontecido. No culto seguinte, ela deu seu testemunho de pé, como faziam todos ali. Com a voz embargada, contou como Deus a havia tocado. Os irmãos ouviram em silêncio, alguns chorando, outros murmurando glória a Deus.
Depois, o ancião lembrou. A fé não é só para os momentos fáceis. É para quando tudo parece perdido. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Sandra foi batizada nas águas daquele ano, mergulhando na mesma fé que a havia sustentado. Hoje, ela serve na igreja, ajudando outras mulheres que chegam com o coração partido. Sempre diz: eu aprendi que Deus não precisa de muita coisa para fazer um milagre. Só precisa de um coração que confia nele. A congregação me ensinou isso: a fé verdadeira não está nos gritos, nem nas coisas deste mundo. Está na simplicidade de quem se ajoelha e diz: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, orações sinceras e a comunhão dos santos, Sandra encontrou não só a cura do corpo, mas a paz que excede todo entendimento. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são lendas. São realidades vividas por quem, como ela, descobriu que Deus ainda fala e ainda cura. Na mesma igreja onde Sandra encontrou sua cura, um jovem chamado Lucas chegava arrastando não só o corpo frágil, mas uma alma ainda mais ferida. Aos 23 anos, ele havia sido diagnosticado com uma doença degenerativa que os médicos disseram ser irreversível. As pernas já não o sustentavam, e a dor era tão intensa que até o riso se tornou um esforço. Mas o pior não era a doença, era a sensação de que Deus havia se esquecido dele. Lucas cresceu ouvindo falarem de milagres, mas nunca imaginou que precisaria de um. Até que, numa tarde de quarta-feira, enquanto assistia ao culto pela internet porque nem força para sair de casa tinha mais, ouviu um testemunho que o marcou. Uma senhora, com lágrimas nos olhos, contava como havia sido curada de um câncer em estágio terminal após orar com os obreiros. Algo dentro dele estremeceu. Se Deus fez por ela, por que não por mim? No domingo seguinte, com a ajuda do irmão, Lucas chegou à igreja. Não conseguiu subir os degraus do templo, então ficou sentado numa cadeira do lado de fora, ouvindo os hinos que vinham de dentro. Um obreiro o viu e, sem dizer nada, ajoelhou-se ao seu lado. Colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que Lucas nunca havia sentido antes. Não eram palavras bonitas, eram palavras cheias de fé: Senhor, este jovem é teu. Tu não desististe dele, e nós também não. Em nome de Jesus, restaura o que o inimigo roubou. Lucas sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. As lágrimas caíram sem que ele percebesse. Quando tentou se levantar, apoiado no irmão, as pernas que há meses não respondiam tremeram, mas sustentaram. Primeiro um passo, depois outro. Dentro do templo, os irmãos começaram a cantar glória a Deus, sem nem saberem o que acontecia do lado de fora. Quando Lucas entrou mancando, mas andando, o choro foi geral. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam melhora onde antes só havia degeneração. Mas Lucas sabia a verdade: não era a medicina, era Jesus. Hoje, ele está na obra do Senhor, visitando hospitais e levando esperança para quem, como ele, já pensou em desistir. Sempre repete o que ouviu daquele obreiro no dia em que tudo mudou: Deus não olha para a nossa força, mas para a nossa fé. E quando a fé é pequena, ele mesmo a aumenta. Porque na congregação, os milagres não são coisa do passado. São sinais de que Deus ainda está no trono, transformando vidas onde o mundo só vê fim. E cada testemunho, como o de Sandra e Lucas, é um grito de que a fé verdadeira nunca sai frustrada. No mesmo dia em que Lucas deu seu testemunho na igreja, uma mulher chamada Mariana sentou-se nos bancos do fundo, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Ela tinha ouvido falar dos milagres, mas não acreditava que algo assim pudesse acontecer com ela. Há 3 anos, os médicos tinham diagnosticado sua filha, Sofia, de apenas 7 anos, com uma doença rara que afetava os rins. Os tratamentos eram caros, as dores constantes, e a cada consulta, a esperança parecia se esvair mais um pouco. Mariana já tinha chorado todas as lágrimas que podia. Até que, naquela noite, enquanto o pastor falava sobre a fidelidade de Deus, ela sentiu algo diferente. Não era só emoção, era como se uma voz sussurrasse em seu coração: confie em mim. Ela não entendeu como, nem porquê, mas quando o pastor fez o apelo para quem precisava de um milagre, Mariana levantou a mão sem pensar 2 vezes. Os obreiros oraram por ela com uma autoridade que Mariana nunca tinha visto antes.
Um deles segurou suas mãos e disse: Senhor, o sangue de Jesus tem poder para curar Sofia. Restitui, Senhor, o que o inimigo roubou. Ela saiu da igreja com uma paz que não fazia sentido, dado tudo o que estava acontecendo. Mas algo dentro dela tinha mudado. Na manhã seguinte, Mariana levou Sofia para mais um exame de rotina. O médico, que sempre entrava na sala com um ar sério, dessa vez olhou para os resultados e franziu a testa. Isso não faz sentido, ele murmurou. Os níveis estão normais. Os rins da Sofia estão funcionando como se nunca tivessem tido problema. Mariana não conseguiu segurar as lágrimas. Doutor, é um milagre, ela disse, e pela primeira vez em anos, sorriu sem medo. Quando voltou à congregação no domingo seguinte, Mariana subiu ao púlpito com Sofia ao seu lado, saudável e cheia de vida. Eu vim aqui desesperada, mas Deus me mostrou que Ele não esquece de ninguém, ela contou, com a voz embargada. Muitas vezes a gente acha que o problema é grande demais, mas para Deus, nada é impossível. Basta a gente dar o primeiro passo de fé. E assim, mais um testemunho se juntava àqueles que já enchiam os corações de esperança naquela igreja. Porque a congregação não é só um lugar de culto, é um campo de batalhas vencidas, onde Deus escreve histórias que a medicina não explica, onde o impossível se torna real e onde cada pessoa que entra com uma dor sai com um milagre para contar. Porque quando a fé encontra unção, não há doença que resista, não há situação que não mude. E isso, ninguém pode negar. Naquela mesma noite, enquanto Mariana e Sofia deixavam o templo, uma mulher chamada Raquel as abordou com lágrimas nos olhos. Eu também preciso de um milagre, ela sussurrou, apertando contra o peito um exame médico amassado. Meu filho, Pedro, tem apenas 7 anos e os médicos disseram que ele não vai resistir à leucemia. Já fizemos tudo, mas a doença só piora. Foi então que uma irmã da igreja me falou: leva ele para a Universal, porque lá Deus opera. Mariana reconheceu aquele desespero no olhar de Raquel, o mesmo que ela própria tinha sentido semanas atrás. Sem hesitar, abraçou a mulher e disse: venha amanhã cedo. Não perca a corrente da libertação. Deus já tem a vitória preparada para o Pedro. No dia seguinte, a igreja estava lotada quando Raquel entrou carregando o menino nos braços. Pedro, pálido e fraco, mal conseguia abrir os olhos. Mas quando o pastor chamou as crianças para a oração, algo mudou. Raquel sentiu o corpo do filho tremer levemente, como se uma corrente elétrica o percorresse. De repente, Pedro abriu os olhos bem grandes e sussurrou: Mãe, eu tô com fome. Era a primeira vez em dias que ele pedia comida. O pastor, ao ver a cena, chamou a família para a frente. O Senhor está agindo aqui, declarou, enquanto impunha as mãos sobre a cabeça do menino. Raquel chorava sem parar, e as pessoas ao redor começavam a louvar, sentindo que algo sobrenatural estava acontecendo. Quando o culto terminou, Pedro pediu para descer do colo da mãe e andou sozinho até o altar, algo que não fazia há semanas por causa da fraqueza. 3 dias depois, Raquel voltou à igreja com os novos exames nas mãos. Os médicos não acreditavam no que viam, a leucemia havia desaparecido. Eles disseram que é impossível, que deve ter havido um erro, ela contou, emocionada, no púlpito. Mas eu sei que foi Deus. O mesmo Deus que curou a Sofia curou o meu Pedro. A notícia se espalhou rápido. Pessoas que antes duvidavam começaram a buscar a igreja, porque quando a fé se encontra com o poder de Deus, os milagres não são exceção, são a regra. E assim, mais uma família saía daquele lugar não apenas com a saúde restaurada, mas com a certeza de que, na Universal, Deus escreve o final feliz das histórias que o mundo já havia desistido de acreditar. O testemunho de Raquel e Pedro não parou por aí. Aquela noite, enquanto ela compartilhava a vitória no púlpito, uma mulher chamada Marisa, que estava sentada nos fundos da igreja, não conseguia conter as lágrimas. Ela carregava no colo o filho de 5 anos, Lucas, que nasceu com uma doença rara nos ossos e nunca havia conseguido ficar em pé sozinho. Os médicos diziam que ele jamais andaria. Mas ao ouvir a história de Pedro, algo dentro dela acendeu. Se Deus fez por eles, pode fazer por mim também, sussurrou, apertando o filho contra o peito. No domingo seguinte, Marisa voltou à Universal com Lucas. Dessa vez, não foi só para ouvir, mas para crer de verdade. Durante a oração forte, o pastor impôs as mãos sobre a cabeça do menino e declarou: em nome de Jesus, esses ossos são restaurados. Levante-se, Lucas, e ande.
No início, nada aconteceu. Marisa sentiu o coração apertar, mas não desistiu. Continuou a clamar, a chorar, a insistir. Até que, de repente, Lucas mexeu as pernas de um jeito que ela nunca tinha visto. Com ajuda, ela o colocou de pé. Os joelhos tremiam, mas ele se segurou. E então, diante de todos, deu um passo. Depois outro. E mais outro. A igreja explodiu em louvor. Marisa caiu de joelhos, chorando sem parar, enquanto Lucas, sorrindo, tentava equilibrar-se sozinho. Ele está andando. Meu filho está andando. Gritava, sem acreditar. Os médicos, quando viram as novas radiografias, ficaram estarrecidos. Os ossos de Lucas, antes frágeis e deformados, mostravam sinais claros de regeneração. Isso não tem explicação científica, admitiu um deles. Mas Marisa já sabia a resposta, não precisa de explicação. Só de fé. E assim, mais uma história de dor se transformou em testemunho. As pessoas que antes passavam pela porta da Universal sem nem olhar, agora paravam para ouvir. Porque ali, entre aquelas paredes, Deus não apenas ouvia as orações, ele respondia. E cada milagre era como uma semente plantada, provando que, quando a última esperança se vai, é justamente quando Deus começa a agir. Raquel, Pedro, Marisa e Lucas viraram amigos. Todos os domingos, eles estavam lá, não mais como pessoas quebradas, mas como vivas provas de que Deus ainda faz o impossível. E a cada testemunho compartilhado, mais corações se abriam. Porque na Universal, não era só uma igreja que eles encontravam, era um Deus que não desiste de ninguém. Era uma tarde de sábado quando a igreja estava cheia de um modo diferente. Não era só o som dos louvores ou o calor das mãos levantadas, mas uma expectativa no ar, como se Deus estivesse preparando algo maior. Raquel, que agora servia no departamento de oração, sentiu isso no coração enquanto olhava para a porta. Foi então que ela viu uma mulher entrar com passos lentos, os olhos inchados de tanto chorar. Vestia um casaco surrado, como se o frio da vida tivesse se apegado a ela, e carregava nas mãos um envelope amassado. Meu nome é Ana, disse com voz trêmula, aproximando-se de Raquel. Eu não sei mais o que fazer. Meu filho, o João, está no hospital. Os médicos disseram que não tem mais jeito, que é só questão de horas. As palavras saíram entre soluços, e o envelope em suas mãos tremia. Eu trouxe os exames. Se Deus existe mesmo, como vocês falam, então ele precisa me mostrar agora. Raquel não hesitou. Abraçou Ana com força, como uma mãe abraça uma filha perdida, e sussurrou: Deus não só existe, como ele já está agindo na vida do seu filho. Vamos orar juntos, agora mesmo. Ela chamou Pedro, que já não andava mais com muletas, e Marisa, cuja alegria agora brilhava mais que a dor que um dia a consumiu. Os três se uniram em torno de Ana, impuseram as mãos sobre ela e começaram a clamar. Não era uma oração bonita ou ensaiada, era um grito de fé, daqueles que só saem de quem já viu Deus fazer o impossível. Senhor, o Senhor que ressuscitou Lázaro, que sarou o cego de nascença, que libertou a mulher do fluxo de sangue, hoje nós te pedimos, toca no João. Restaura a saúde desse menino, porque a sua palavra diz que pelas suas feridas fomos sarados. Ana chorava, mas algo dentro dela começou a mudar. Não era só esperança, era uma certeza que ela não conseguia explicar. Como se, de repente, uma paz invadiu seu peito, mesmo no meio da tempestade. Enquanto oravam, o pastor se aproximou. Ele já tinha ouvido falar daquele caso, o menino de 10 anos, vítima de um acidente grave, com traumatismo craniano e os órgãos falhando. Os médicos haviam desistido. Mas o pastor sorriu, daquele jeito que só quem já viu muitos milagres tem, e disse: Ana, Deus não está no ânsia. Ele está no já está feito. Vamos ao hospital agora mesmo. Você vai ver a glória dele. Eles não perderam tempo. Em menos de uma hora, Raquel, Pedro, Marisa, o pastor e Ana estavam no corredor do hospital, diante do quarto da UTI. Os enfermeiros tentaram impedi-los, só familiares, por favor, mas Ana, com uma autoridade que não vinha dela, disse: Esse povo aqui é minha família. E eles vão entrar. Dentro do quarto, o pequeno João estava ligado a aparelhos, o rostinho pálido, os lábios ressecados. O coração de Ana quase parou ao vê-lo daquele jeito, mas então ela lembrou das palavras do pastor: já está feito.
Ela se ajoelhou ao lado da cama, pegou a mãozinha fria do filho e começou a falar, não com lágrimas, mas com uma fé que parecia um fogo: João, meu filho, acorde. Jesus te chamou para viver, não para morrer. Em nome de Jesus, eu mando que você abra os olhos agora. Silêncio. 1 segundo. 2. E então, um tremor nos dedos de João. Um suspiro fraco. E, devagar, como se estivesse saindo de um sono profundo, as pálpebras do menino se mexeram. Abriu os olhos. Confuso a princípio, mas vivo. Mãe? Sussurrou, com voz rouca. Os monitores começaram a apitar. Enfermeiros correram para dentro do quarto, incrédulos. Isso não é possível. Um deles exclamou, olhando para as telas que agora mostravam sinais vitais estáveis. O cérebro dele não tinha atividade há horas. Mas Ana não ouviu mais nada. Ela só abraçou o filho, molhando o rosto dele com lágrimas de gratidão, enquanto João, ainda fraco, repetia: Mãe, eu sonhei com um homem de roupa branca. Ele disse que eu ia ficar bom. Raquel, Pedro e Marisa choravam do lado de fora do quarto, de mãos dadas. O pastor sorria, como quem já sabia que aquele dia seria mais um marco na história daquela igreja. Porque ali, onde a medicina tinha dado o veredito final, Deus tinha falado a última palavra. Na semana seguinte, João estava em casa, recuperando as forças, e Ana estava na Universal, não mais como uma mulher quebrada, mas como uma guerreira. Ela subiu ao púlpito com o envelope amassado na mão, os exames que agora não tinham mais valor, e contou sua história. Eu vim aqui sem fé, só com desespero. Mas Deus me mostrou que Ele não precisa de perfeição, só de um coração disposto a crer. Hoje, meu filho está vivo. E se Ele fez por mim, pode fazer por você também. O altar encheu de pessoas. Mães com filhos doentes, pais sem emprego, jovens viciados, casais com casamentos destruídos, todos correndo para o mesmo lugar onde Ana tinha encontrado sua vitória. Porque ali, entre aquelas paredes, não havia espaço para dúvidas. Só para milagres. E assim, a igreja crescia. Não por causa de prédios ou campanhas, mas porque cada vida transformada se tornava um farol. Raquel, que tinha sido abandonada, agora acolhia outras mulheres feridas. Pedro, que quase perdeu as pernas, agora levava pessoas com deficiências físicas para receberem sua cura. Marisa, que quis morrer, agora falava sobre a vida que Deus lhe deu de volta. E Ana, com João ao seu lado, mostrava que nenhuma sentença médica é final quando Deus está no controle. Porque na Universal, não era só sobre vir à igreja. Era sobre encontrar um Deus que não só ouve, mas age. Que não só consola, mas transforma. Que não só promete, mas cumpre. E cada história, cada testemunho, era como um grito ecoando pelas ruas: se Deus fez por eles, Ele pode fazer por você também. O milagre que não acabou. E então chegou o dia em que Ana e João voltaram ao hospital para os exames finais. Os médicos, incrédulos, olharam as novas imagens: o tumor havia desaparecido. Não havia rastro de doença, nem sequer uma cicatriz que contasse a batalha. O oncologista, com as mãos trêmulas, só conseguiu dizer: isso não tem explicação médica. João sorriu, apertando a mão de Ana: tem sim. Chama-se fé. Mas o milagre não parou ali. Porque enquanto Ana abraçava sua segunda chance, nas ruas da cidade, outras mãos se erguiam em busca do mesmo Deus. Raquel abria as portas de sua casa para mulheres quebrantadas, servindo café e esperança. Pedro, com suas pernas restauradas, organizava caravanas para levar doentes aos cultos, onde a fé se encontrava com o sobrenatural. Marisa, que já havia escrito uma carta de despedida, agora escrevia poesia sobre a luz que encontrou no escuro. A igreja não era um lugar. Era um movimento de vidas que, uma a uma, provavam: Deus não muda as circunstâncias apenas para nos livrar do sofrimento, mas para nos transformar em testemunhas de sua glória. A lição: os milagres não são para serem guardados como troféus, mas compartilhados como sementes. Porque a fé que não se estende, morre. E a graça que não se doa, perde o sentido. Hoje, quando alguém passa pela Universal e ouve os cânticos, os gritos de alegria ou os soluços de alívio, sabe, ali não se adora um Deus distante. Ali, se encontra aquele que ainda escreve histórias com finais que a lógica não prevê.
Se ele fez por eles, o eco continua, ele fará por você. Basta crer.